Pronto, então nós hoje vamos falar do bloco. O bloco, no fundo, é onde são registadas as cirurgias feitas ao utente, que podem ser em ambulatório ou no decorrer de um internamento em que o utente precisa de ser intervencionado. E vamos falar no bloco de duas formas. Como se fosse uma cirurgia programada, ou seja, o que é que acontece? Em que há um circuito. Ou seja, a cirurgia é programada, é prescrita pelo médico, depois o administrativo agenda a cirurgia e mais tarde o utente vai fazer essa mesma cirurgia. E depois vamos ver também que podemos fazer todo esse processo dentro do bloco sem sair de lá. Então vamos partir do princípio que eu sou agora o médico, né, como eu já vos disse, eu sou um super utilizador, isso quer dizer que o meu utilizador consegue ter todas as funcionalidades dentro do M1, seja enfermeira, administrativa, etc. E vamos, por exemplo, aqui à Carla. Então imaginem que no decorrer da consulta, uh, o, o médico está a visualizar um problema que a utente se queixa e verifica que ela tem um quisto sebáceo que deve ser drenado. Então, o que é que acontece? Ele aqui nos contactos, no registro da consulta, vou só aqui abrir. Ele próprio então vai pedir essa cirurgia. Olha, por favor, amanhã passo por cá, é a hora que eu dou a cirurgia de ambulatório e vamos fazer então essa drenagem do quisto, porque isso está um bocadinho feio, e então amanhã vamos fazer isso. Então aquilo que ele vai fazer é realmente esse tal agendamento. Esta é a janela da consulta, e ele vem então aqui e vai fazer uma proposta cirúrgica ao utente. Os campos que estão amarelos são de preenchimento obrigatório. Estas especialidades estão sempre dependentes da unidade orgânica que aqui estão, portanto, eu na unidade orgânica, na configuração, é que vou indicar com que especialidades é que ela vai trabalhar. Por exemplo, vou colocar hoje. Isto aqui tem um pequeno problema, aviso já, porque a nossa tendência é fazer isto e achamos que já está. Atenção que se eu fizer assim, e se não vier aqui, ele fica sempre com o valor 0 horas, está bem? Por isso convém sempre vir aqui, vou pôr, por exemplo, às 15 e confirmar. Duração de cirurgia será 1 hora, o número de dias de internamento será 0. Se quem se encontra a fazer a proposta for um médico, automaticamente ele vai aparecer como sendo o primeiro cirurgião. Ou seja, se quem tiver a fazer a proposta for por defeito uma pessoa ou um utilizador do tipo médico, ele vai aparecer aqui como sendo primeiro cirurgião. Contudo, eu posso chegar e posso importar uma equipa previamente parametrizada. Pronto, quando eu escolho a equipa, ele vai dizer, olha, a escolha da nova equipa vai eliminar esta que aqui tinha. É para confirmar? Sim. E automaticamente vão aparecer aqui todas as pessoas que lá estavam previamente definidas. Depois, as características da cirurgia, se é convencional, se é ambulatório, se é uma pequena cirurgia. No fundo, isto é meramente indicativo. Depois posso indicar se requer ou não permanência na unidade de cuidados intensivos e o número de dias que vai requerer. E o procedimento cirúrgico a ser feito. No fundo, um procedimento cirúrgico é um quê? É um ato. Portanto, eu vou pôr aqui todas e vou pôr incisão e drenagem de quisto sebáceo. Pronto, ele vai-me dizer que isto não pertence ao plano, mas sou eu que decido se quer continuar ou não. Já agora, quando se escolhe um ato que não pertence ao plano de saúde, o que é que acontece? O ato é na mesma faturado, só que quando um ato pertence a um plano de saúde, parte é pago pelo utente e outra parte é paga pela entidade. Quando o ato não pertence ao plano, é tudo pago pelo utente. É como se eu escolhesse que o pagamento é do tipo particular. Bom, vou colocar aqui a regra de faturação só para depois posterior coisas e vou fazer seguinte. Então, no passo seguinte, o que é que ele vai dizer? Ok, eu já defini qual vai ser o tipo de intervenção que vai ser feita,
Já defini a hora, a data. Então, agora há necessidade de alguma coisa específica. Este tipo de intervenção necessita transfusão sanguínea? Requer algum tipo de dispositivo médico? Então é isto que eu vou aqui indicar. Esta tabela das necessidades pode ser parametrizada, está bem? Ou seja, eu posso aqui acrescentar outras coisas ou posso ter aqui outra informação que não esta. Por exemplo, eu posso dizer que ele vai ter que ter antes um raio-x. Não requer unidade de sangue. Se vocês repararem, isto é obrigatório, está bem? Se eu tiver o visto, quer dizer que requer, eu tenho que colocar ali o número. Se eu retirar, é uma negação. Quando eu ativo requer dispositivos médicos, eu aqui em baixo vou indicar que dispositivos são esses. Vou aqui ao mais e isto é tudo texto livre, está bem? Exceto este aqui que é a lateralidade, é tudo em texto livre. Eu vou dizer que não requer. E seguinte, no último passo, às vezes acontece até para ter a melhor noção do que é que o médico depois vai operar, para ver a informação do abscesso, se por acaso o quisto está localizado ou se tem algum tipo de ramificação, às vezes é necessário também prescrever alguma análise ao exame. Então, este último passo na proposta é mesmo esse. Olha, ok, então para vermos melhor o problema, vamos fazer aqui um MCDT, um raio-x ou uma ecografia para que se possa realmente ver o problema antes de eu poder operar. Pronto, e aqui tem a ver mesmo com isso, com a prescrição do exame ou de MCDTs. Se o médico não quiser fazer esta parte, é só depois clicar em emitir. Ou seja, a proposta é efetuada em 3 passos. O geral, que me vai permitir definir o tipo de cirurgia, a data, a equipa que vai fazer a cirurgia, se requer ou não requer internamento em UCI, o procedimento a ser efetuado, etc. Depois, o segundo passo são as necessidades específicas, ou seja, se há alguma coisa adicional que deva ser ou que deva acompanhar a cirurgia do utente, se requer sangue, se necessita de algum dispositivo. E, por fim, o terceiro passo, a prescrição de análise MCDTs, que vão ajudar a complementar a informação antes de se efetuar a cirurgia. Se vocês repararem, aqui no botão emitir, eu tenho aqui também uma opção que diz imprimir consentimento ou emitir proposta. Isto quer dizer que quê? Eu quero que o utente tenha um documento, até para a segurança do médico, em que ele seja informado daquilo que vai ser efetuado. E o que é que vai acontecer? O médico vai assinar esse documento e o utente vai assinar esse documento. Está bem? Isto chama-se um consentimento de conhecimento, no fundo. Porquê? Porque aí é a prova que o utente foi informado do que lhe seria feito. Pronto, eu vou clicar em emitir. Pronto, ele vai emitir a proposta. Eu não vou imprimir porque tenho aqui um para tentar a fazer os testes. Pronto, e a proposta era feita, o médico preenchia a informação que queria preencher aqui na consulta, etc. Já agora vou-vos só mostrar aqui. Só aqui abrir o documento para vos mostrar. Este é um exemplo de um documento de consentimento informado. A drenagem do abscesso, se eu tivesse escrito outras informações, apareceriam aqui. E depois a assinatura do profissional de saúde e depois a assinatura do utente. E assim é preenchida a parte legal, no fundo, do conhecimento que o utente é obrigado a ter da cirurgia. Pronto. Então o médico acaba a consulta, eu vou terminar a mesma. Não vou estar aqui a escrever porque não é esse o objetivo. Neste momento, então, o que é que aconteceu? Foi feito o primeiro passo. O médico consultou o utente, realmente há ali um quisto que tem que ser removido e foi marcada ou foi proposta uma cirurgia para hoje às 14h, se não me engano. Então agora o que é que acontece? O utente chega e vai, no dia proposto e na hora proposta, e vai chegar à recepção. E vai ser o administrativo que vai fazer a marcação na agenda. Estou-me a fazer entender na diferença, portanto, o médico faz a proposta, mas agora há necessidade de fazer uma marcação. Então,
ainda antes dele sair do gabinete, desculpem, o utente passa pelo administrativo e diz, olha, o médico marcou a cirurgia, era então para marcar. Ok. Então, o administrativo vem aqui às atividades, bloco operatório e agendamento. No agendamento vão surgir as cirurgias que foram propostas, mas que não se encontram agendadas. Cá está, incisão e drenagem do quisto sebáceo, depois aqui as salas cirúrgicas, que têm que ser previamente parametrizadas. Eu vou, por exemplo, colocar aqui no bloco cirúrgico e é às 3 da tarde, ok? E o que é que o administrativo vai fazer? Vai então clicar em marcar cirurgia. A cirurgia não está assinalada como autorizada, confirma o agendamento, sim. E agora vai aparecer o assistente de marcação. Primeiro ele indica que o período de tempo assinalado, portanto neste slot, não é o tempo pré-definido da cirurgia. Isto porquê? Porque a cirurgia está programada para 1 hora e eu aqui atrás só selecionei meia hora. Ele questiona-me se eu quero aumentar este tempo. Eu vou dizer que sim, vamos corresponder ao tempo da cirurgia. Se repararem, ele ali atrás mudou logo a seleção. Aqui a parte da responsável pelo pagamento. Então selecionei aqui o M1 2018. O tipo de marcação, ele vai colocar logo como sendo o tipo de cirurgia. Está bem? Nós temos vários tipos de marcação, temos clínico, fisioterapia, internamento e aqui temos a cirurgia. Vou fazer o seguinte, aparece logo aqui o ato, portanto a intervenção cirúrgica que o médico selecionou e depois faço terminar. Onde volta a indicar a questão de que não pertence ao plano. E fica então aqui a marcação efetuada da cirurgia. Eu vou fechar. Então pronto, e agora sim. Deixa-me só aqui encontrar. Não é este, é o bloco cirúrgico. Se repararem, já cá está então a marcação feita. E agora sim, o utente, à hora prevista para a cirurgia, não é? Quando lhe é indicado que deve lá estar, apresenta-se e o administrativo diz que ele chegou. Quase como se fosse uma marcação normal de consulta. Ou seja, clica com o botão direito do rato, vem aqui ao estado e diz que aguarda o início da cirurgia. E o que é que acontece quando o estado altera? O utente vai ser colocado numa sala de espera, na sala de espera cirúrgica, para que o médico então o chame e inicie a sua cirurgia. Então reparem, passos em cirurgia programada ou em ambulatório. O médico observa o utente, verifica que há uma cirurgia pontual que tem que ser feita e faz, dentro do módulo da consulta, portanto, no registro do contacto, ele vai fazer a proposta cirúrgica. A proposta cirúrgica é assinada pelo médico e pelo utente. Depois, o utente sai da sala do médico, passa pelo administrativo e pede então para que seja marcada a cirurgia. Agendada, desculpem, a cirurgia é mais correto. Então, o que acontece? O administrativo vai às atividades, ao bloco e faz o agendamento. No dia previsto, o que é que acontece? O utente chega e é feita a sua admissão na sala cirúrgica, ok? Então, depois o que é que acontece? Imaginemos que eu sou novamente o médico, portanto, e vou fazer a cirurgia. Eu até vou pôr mesmo aqui na raiz, que é só para vocês perceberem a diferença, senão vai ficar similar. O médico vem aqui à sala de espera. Atenção que por defeito, por acaso aqui já não aparece porque eu ontem tive aqui a mexer, mas por defeito aparece sempre a sala de espera do próprio profissional. Então ele vai à sala do bloco. E lá está a Carla. E o que é que ele faz?
Ele chega aqui e vai então iniciar a consulta. Claro que vocês podem dizer assim, iniciar a consulta, então mas isto porquê? Porque ele pode ter a necessidade de novamente complementar a informação aqui do SOAP, está bem? Do subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Quando ele começar mesmo a fazer a cirurgia, portanto, quando tiver que digitar a informação da cirurgia, ele vem aqui ao processo do utente, vem aqui ao item cirurgias e faz então os registros que forem necessários. Isto a nível de um processo de consulta programada. Agora, outra forma é fazer tudo através do bloco, ok? Eu vou cancelar aqui a consulta. Fechar aqui também isto, para ir diretamente ao bloco. O bloco permite não só fazer os agendamentos, mas também permite consultar operações anteriores ou intervenções cirúrgicas anteriores. Pronto, esta foi a de hoje, eu vou só removê-la, que é para começar o processo de novo. Agora, então, aqui no bloco, como é que eu efetuo o registro de uma nova cirurgia? Através do botão Inserir Registro. Quando eu clico no botão Inserir Registro, ele pergunta-me como é que eu quero fazer. Se eu quero fazer o registro do episódio cirúrgico com proposta cirúrgica ou sem proposta cirúrgica. Isto é parametrizável, está bem? Eu posso não ter esta opção e ser sempre com proposta cirúrgica e posso não ter esta opção e é sempre efetuado sem proposta cirúrgica. Qual é a distinção entre uma e outra? Quando é com proposta cirúrgica, há coisas que são logo previamente definidas, que foi aquilo que eu tive a fazer na parte da consulta, ou seja, definir logo o tipo de intervenção, definir logo o procedimento, a equipa, etc. Quando é sem proposta cirúrgica, é como se isto aparecesse tudo a branco e depois eu tenho que ir item a item complementar esta informação. Nós vamos ver cada uma delas, primeiro com e depois sem. Então eu vou escolher aqui o M1 2018, com proposta cirúrgica. Pronto. E aparece a janela que vocês já conhecem. Portanto, que é a janela que me aparecia no módulo da consulta. Portanto, especialidade, cirurgia geral, data pretendida, vamos pôr hoje, mas vamos pôr às 12. Vou confirmar. Se, imaginem que há um problema de saúde que vai dar origem a esta intervenção, então eu posso chegar aqui aos diagnósticos. Ele vai-me abrir a lista de problemas de saúde do utente e posso associar ou da lista existente ou selecionando um novo problema de saúde. Esse aqui aparece. Vou pôr aqui um quisto sebáceo. Neste caso, como é só um, eu tenho sempre aqui como principal, está bem? Se eu tivesse vários, eu depois poderia alternar sobre a indicação de quem era principal ou não. Novamente, como sou eu com o tipo de médico que estou a fazer a proposta, ele vai-me aparecer aqui automaticamente esta informação. Eu agora não vou importar em equipa. Pronto, aqui vou manter, aqui vou colocar novamente o quisto sebáceo. Pronto, e depois poderia colocar aqui algumas observações, que isto na mão direita, etc. Isto que vocês veem aqui, este iconezinho, quer dizer que vocês aqui podem usar o M1 Handy. O que é o M1 Handy? É uma app da Medicine One que pode ser efetuado o download para Android ou para iOS e vai permitir com que as pessoas falem para o telemóvel e depois automaticamente a informação vai aqui aparecer escrita, está bem? No fundo é um OCR de leitura. Vou fazer OK.
Esqueci-me aqui de validar. O campo de duração de cirurgia, é verdade, sim senhora, que ele está amarelo. Vou pôr 1 hora também, número de dias de internamento vou pôr 0, porque isto é uma cirurgia pontual. E depois o tipo de anestesia. Para este tipo de cirurgia, normalmente é local. Estes tipos de anestesia também podem ser parametrizados, está bem? Seguinte. Pronto, vou pedir novamente aqui o raio-x, não requer unidade de sangue, não requer dispositivo médico. E também não vou emitir aqui o raio-x. E aqui está a proposta feita. Quando eu efetuo uma proposta, ficam logo 3 itens automaticamente associados. É o agrupador, no fundo, pronto, que não conta, e depois cá dentro é a proposta cirúrgica, a consulta pré-operatória e os documentos. Isto porquê? Porque isto é aquilo que é necessário preencher antes de se efetuar a cirurgia, ok? Então, aqui, no fundo, vai permitir consultar no agrupador aquilo que foi definido na proposta. Lembram-se de há bocado, quando eu fiz a marcação, ele informou-me, não sei se se recordam, que a cirurgia não estava autorizada. Porquê? Porque as cirurgias, normalmente, quando são efetuadas, são previamente autorizadas. Ou seja, porque o utente assina o documento, o médico assina o documento, há uma tomada de conhecimento do que é que vai ser feito e então o utente autoriza e será colocado ao estado da cirurgia como autorizada. Então é aqui que eu vou poder definir. Basta vir aqui ao editar e depois no estado de autorização eu posso escolher aqui que está autorizada. Esta seleção, portanto, o histórico dos estados de autorização é feito manualmente, ou seja, eu tenho que vir aqui e tenho que escolher aquilo que vai ser feito. Imaginem que não estava autorizada e tinha outra coisa qualquer. Eu posso colocar aqui estas informações, por exemplo, que foi submetida, que há documentação em falta, por exemplo, o documento da anestesia não foi assinado ainda pelo utente, etc. Ou se não foi autorizado, imaginem que foi feita uma avaliação ao utente e o utente não se encontra estável emocionalmente ou fisicamente e, como tal, a cirurgia não é viável. Vou fechar e aqui agora vai mudar para autorizada. Agora, estes dois campos aqui, o estado dos consentimentos, o estado da cirurgia e o estado dos consentimentos, isto aqui é automático, ou seja, à medida que eu vou preenchendo a informação, isto aqui vai alterando. Ou seja, vai alterando para proposta, para realizada, para registada, etc. O que é que eu posso aqui alterar? As observações, só. Esta também altera automaticamente, ou seja, à medida que eu for emitindo os consentimentos, ele automaticamente vai colocando aqui, por exemplo, ele diz que já foi aqui emitido o documento de cirurgia, e ele automaticamente vai incrementando essa informação. Contudo, imaginem que o documento não era impresso através aqui do M1, havia um documento tipo que até é em papel e o utente assina. Então eu posso chegar aqui e posso optar por colocar esta informação manualmente, está bem? Mas se eu preencher aqui tudo, isto automaticamente vai mudar. Depois posso então aqui alterar a informação acerca do procedimento, a questão da equipa, posso consultar o diagnóstico e depois aqui a informação financeira. Na proposta cirúrgica, aqui na proposta cirúrgica é apenas de consulta e vai me permitir visualizar no fundo aquilo que eu decidi quando efetuei a proposta. Tanto se vocês repararem, estes 3 separadores são os 3 passos da proposta, do assistente da proposta de cirurgia. Consulta pré-operatória. Normalmente esta consulta pré-operatória é preenchida pelo enfermeiro, que pertence à equipa cirúrgica. E o que é que isto vai permitir fazer? Vai permitir conhecer o estado físico e psicológico do utente, assim como o seu histórico clínico. Portanto, se vocês repararem, eu tenho aqui informação dos problemas ativos, posso acrescentar mais problemas, ou posso visualizar, por exemplo, as alergias, etc., que é muito importante a nível, por exemplo, da anestesia.
Posso consultar se o utente está ou não a efetuar agora alguma medicação, se tem alguma medicação ativa, qual a sua medicação crónica. Por exemplo, este utente é alérgico ao ibuprofeno. E também a prescrição interna. Isto tanto serve de consulta, como permite também fazer prescrição. Está bem? Imaginem que para uma determinada intervenção é necessário que dias antes o utente tome uma determinada medicação. Então eu chego aqui e vou fazer a prescrição. Atenção, que estas aqui, prescrição externa, prescrição interna e problemas ativos, já não é um enfermeiro. O enfermeiro só vai preencher este separador, que é a consulta pré-operatória, que vai preencher aqui neste formuláriozinho. Agora, consulta pré-operatória, o que é isto? É, no fundo, um check-in antes de fazer a operação ou a cirurgia, para ver se está tudo bem com o utente. Esta consulta pré-operatória, no fundo, é um questionário, é um formulário que está previamente definido, não é personalizável, está bem? E aquilo que ele não é personalizável porquê? Porque isto é um formulário legal, portanto, não foi inventado por nós. Vai ser usada a classificação ASA, que é da Sociedade Americana de Anestesia, que foi criada em 1941, e tem por objetivo criar então o tal sistema uniforme de análise do estado físico do utente. É composto por 5 áreas, que é a identificação, no fundo a cirurgia proposta, as observações, o cirurgião que vai participar, a identificação do contacto e dos acompanhantes. Depois, o resultado da avaliação, vocês vão ver que é automático e vai indicar se está apto ou não apto. Depois, os critérios sociais, se cumpre ou se não cumpre, os critérios anestésicos e, por fim, os critérios clínicos. Do lado direito, eu tenho sempre a indicação da legenda da ASA, da tal classificação da Sociedade Americana de Anestesia. É usado por todas as unidades que usam bloco cirúrgico ou que usam cirurgia. É transversal, estava-me a faltar a palavra. Então vou aqui clicar no mais. E agora, identificação e contactos acompanhantes. Eu vou pôr, por exemplo, Joana, saudável, 9123. Ok. Cirurgia proposta. Estas cirurgias propostas podem ser personalizadas, podem ser acrescentadas, podem ser colocadas outras, podem ser removidas. Eu vou colocar aqui uma remoção de quisto. O cirurgião, por defeito, vai aparecer aquele que estava como primeiro cirurgião e reparem que ele aqui diz logo não apto. Quando eu tenho um formulário de consulta pré-operatória que diz não apto, então quer indicar que este utente não tem as condições necessárias para ser intervencionado, está bem? Mas claro, depois isso, quem decide é sempre o médico. Isto é como quase a prescrição quando há algum tipo de interação. A equipa cirúrgica é que sabe se a cirurgia vai fazer mais bem do que mal. Pronto, então se aceita ser operado nas condições oferecidas, transporte em veículo automóvel, área de residência ou local de pernoite a menos de 60 minutos, condições adequadas, habitabilidade do local de pernoite, acesso a comunicações por telefone e assegurada a companhia de um adulto responsável pelo menos nas primeiras 24 horas. Pronto, isto a nível dos critérios sociais. Depois, já agora, isto aqui, isto quer dizer se cumpre ou não, e aqui é se foi justificado ou não, ok? Depois, critérios anestésicos. Lá está a tal classificação do ASA, e se eu tiver dúvidas porque é que serve cada um deles, eu aqui tenho uma breve legenda, eu vou dizer que o meu utente está apto, tem estabilidade clínica e psíquica, a intervenção é até 60 minutos, porque realmente aquilo é uma intervenção pequenina, e o desconforto no pós-operatório é remissível com terapêutico oral. Se repararem, ele muda aqui logo para apto. Depois poderia continuar, que é se tem patologia associada, se tem fatores de risco, se tem alergias, se tem medicação no domicílio ou se tem antecedentes cirúrgicos.
Vou validar. Depois aqui posso também imprimir os consentimentos. O consentimento informado cirúrgico, foi aquele que a gente já imprimiu, o consentimento informado para transfusão do sangue, ou consentimento informado para anestésico. Se eu for aqui clicar no imprimir, ele vai-me então imprimir esta informação para que novamente haja uma tomada de conhecimento por parte do utilizador. Eu vou só aqui imprimir. Vou-vos mostrar agora. Ok. Então cá está a avaliação pré-operatória, portanto, a identificação de cirurgia, se os critérios de avaliação que são feitos e depois a assinatura do enfermeiro. Está bem? Se a cirurgia ainda não foi agendada, eu posso chegar aqui e posso agendar, mas nós não vamos fazer através deste botão. Consulta pré-operatória feita, o utente está apto, vamos ver o que é necessário para a admissão ao pré-operatório. Assinou o consentimento informado? Sim. Está consciente da operação que irá fazer? Sim. Esta é a parte chata. Aqui tem que ser 1 a 1. Está em jejum? Um pequeno truque. Imaginem que vocês querem vir aqui e sabem que, porque em alguns casos o M1 permite a edição e permite que seja tudo alterado de uma vez só, e noutros, como neste caso, tem que ir campo a campo. Se vocês não quiserem estar sempre a vir aqui abaixo, selecionam, carregam na tecla de função F2 e assim não precisam de vir cá abaixo. Depois, para validar, carregam na combinação de teclas Ctrl, Enter. O utente está estável, F2. Quero validar, Ctrl, Enter. Está bem? É um pequenino truque que às vezes poupa-nos tempo de estar sempre para cima e para baixo com o rato. Pronto. Pronto. E depois poderia continuar aqui a preencher esta informação, mas é só para vocês verem. Por fim, aqui na questão dos documentos, ele vai mostrar os documentos que já foram impressos. Se eu chegar aqui ao ver detalhe do documento, eu posso ter a pré-visualização da informação. E posso voltar a emitir, naturalmente. Vamos começar por fazer o agendamento. Ou seja, quando eu faço aqui, quando faço com proposta, preencho a informação que cá está e depois faço o agendamento. Se repararem, é exatamente o mesmo processo que fiz quando era uma cirurgia programada. Pronto, venho aqui ao agendamento, faço tudo a partir do módulo do bloco. Seleciono aqui outra vez. Entretanto, eu vou só aqui, só para depois não gerar confusão. Eu vou só remover este que estava cá de há pouco. Eu posso colocar aqui na mesma, está bem? A cirurgia pode ser feita para além das horas normais de trabalho, que é esta parte branca. Claro que o utilizador tem é que ter permissões ou não para efetuar isso. Eu vou colocar então aqui ao meio-dia e vou então marcar a cirurgia. Pronto, ele vai logo avisar, a marcação está a ser inserida fora do horário, deseja continuar? Sim. Ok. Vamos aumentar o tempo. Pronto, e agora este processo vocês também já visualizaram há pouco. É exatamente igual. Pronto. E cá está então a marcação feita. Depois poderia alterar novamente o estado para aguardar início de cirurgia, etc. Está bem? Pronto. Então, neste momento já temos tudo o que tem a ver com a proposta cirúrgica preenchido, o utente já assinou o consentimento informado e a cirurgia já foi agendada. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos então registar a cirurgia. No fundo, registar a cirurgia quer dizer o quê? Estamos prontos, a cirurgia vai ser efetuada.
Se eu, por acaso, estiver a registar a cirurgia e houver alguma coisa que falhe, o M1 diz logo, atenção, não estão reunidas todas as condições necessárias para a realização de cirurgia. Não foram emitidos os consentimentos informados para a assinatura pelo utente. Confirma a criação de cirurgia no episódio cirúrgico selecionado? Pronto. E isso quem é que vai determinar? O próprio profissional de saúde. Já agora eu vou só mostrar aqui os outros tipos de consentimento, que assim vocês também visualizam. Portanto, eu vou emitir o consentimento informado e cirúrgico, que é aquele que nós vimos há bocado. Só aqui cancelar, que estes vocês já viram. Depois, consentimento informado para transfusão de sangue. Lembram-se que na proposta nós podíamos indicar a questão se ele precisava ou não de sangue e o número de litros? Então, a proposta por causa do conhecimento do sangue, vamos mostrar o documento. Aparece aqui a informação, portanto, aceita a transfusão de componentes sanguíneos e ou hemoderivados, o utente tem que assinar, isto tem mesmo que ser feito, isto tem que ser realmente efetuado a tomada de conhecimento, se não for assinado pelo utente, tem que ser assinado por um representante legal, está bem? E, por fim, o último tipo de consentimento, que é o consentimento informado anestésico, né, que tem a ver com a questão da anestesia, o que é que vai ser administrado ao utente. E cá está também a informação, confirmo que expliquei ao doente de forma adequada, inteligível, o tipo de anestesia proposta. Pronto. E depois, entretanto, quer a assinatura do médico, quer a assinatura também do utente ou de alguém que o represente. Okay? Convém que este consentimento anestésico, pelo menos, e o consentimento informado sejam impressos. O sanguíneo vai sempre depender do tipo de operação. Neste caso, que é uma intervenção apenas de um quisto, não há necessidade de transfusão sanguínea. Então, vou registar, vou dizer que sim na mesma, e vocês vão ver que esta parte agora aqui do lado esquerdo vai alterar e vai mostrar mais informação do que aquela que tinha. Ou seja, mantemos a proposta, os documentos e a consulta pré-operatória, e agora vão aparecer mais três: o intraoperatório, o recobro e o relato cirúrgico, que já são itens próprios de quando uma cirurgia já foi registada. Reparem que aqui o estado de cirurgia está a alterar, né? Já foi agendada e agora vamos então continuar a preencher. Então, no intraoperatório, o intraoperatório quer dizer o quê? Que são os procedimentos efetuados durante a operação. Portanto, é quando nós estamos no bloco mesmo. Vão aparecer as informações daquilo que já foi registado, nomeadamente a data e a hora que está a ser efetuado, quem é que requisitou, a especialidade requisitante, o tipo de bloco, onde é que vai ser feito, o tipo de anestesia, o tipo de regime, etc. Eu posso chegar aqui, os campos amarelos, como já vos disse, são de preenchimento obrigatório, e posso indicar, então, se é uma reintervenção. Imaginem que este quisto, às vezes acontece isto com os quistos sebáceos. Havia um quisto num determinado local, que entretanto foi removido, e depois voltou a aparecer outro exatamente no mesmo local. Então eu posso indicar que é uma reintervenção, e depois posso aqui dizer, olha, isto é uma reintervenção de quê? Desta drenagem de abscesso, ou desta consulta cirúrgica em 1 do 7. E depois o motivo para a associação. Este motivo para a associação é parametrizável. Depois vai aparecer aqui a informação quando é então a reintervenção. A unidade orgânica executante é onde é que aquilo vai ser feito, onde é que a cirurgia vai ser feita. Eu vou pôr consultório A1. Pronto, ele aqui tem um pequeno problema que a maior parte dos nossos clientes não tem, mas que no meu caso, que tenho várias organizações e tenho as várias organizações todas exatamente com o mesmo nome para as salas, para as unidades orgânicas e para os locais, aparece que é, se vocês repararem, eu tenho aqui repetido uma série de vezes. Isto porque eu tenho 4 organizações exatamente com a mesma informação. Isto não acontece no cliente, porquê? Porque normalmente a informação, quando eles têm várias organizações, é diferente, ou então eles têm uma só organização e só aparece aqui
a informação relativa a uma. Eu distingui colocando aqui consultório A1, que é o mesmo que tem lá em cima. Especialidade executante vou manter, tipo de cirurgia, depois posso colocar se estava infectada, contaminada, vou dizer limpa. Regime, vou pôr ambulatório. Protocolo cirúrgico, o que é isto? Eu posso indicar, imaginem que o nosso cliente tem protocolos. Eu posso criar protocolos que o utente use. Atenção, isto aqui é meramente de nomenclatura, ou seja, eu crio só o nome do protocolo que eles usam. Isto é criado numa tabela. Depois, o número de filme, caso seja gravado. Quando uma cirurgia é gravada, é sempre atribuído um número a essa gravação e eu posso aqui indicar esse mesmo número, está bem? O ASA, vou pôr o ASA 1, se recordam é aquele que indicava que estava apto. Pronto. E ele diz, atenção, existem campos obrigatórios que ainda não estão preenchidos, está bem? Ok, então vamos continuar. Se repararem, os campos que são de preenchimento obrigatório aqui, a nível dos tempos, é quando é que ele entrou no bloco, quando foi a anestesia e quando foi a cirurgia, está bem? Então vou chegar aqui, se eu clicar ele vai logo sugerir a hora atual e depois aquilo que eu faria era no fim da cirurgia, clicava aqui e ele dava a hora final. Eu vou clicar em todos. E agora vamos só aguardar aqui um bocadinho, que é só para ele depois mostrar. Ele aqui só mostra a hora. Se eu quiser mostrar a data e hora, posso clicar aqui. Existe outra forma, que era a forma antiga. Isto aqui é uma melhoria do M1. Na versão, por exemplo, 8.0, isto não acontecia. E era através do botão direito do rato. O que é que me falta ainda? Falta-me aqui a questão dos diagnósticos. Ok, tenho o diagnóstico que foi relativamente a um quiste sebáceo. E depois posso colocar aqui algumas características que no fundo é um formulário que eu posso preencher com mais informações. Posso chegar aqui, o local foi na radial direita, o desinfetante da pele foi uma solução alcoólica corada, isto aqui pode ser tudo parametrizável. Se houve um garrote pneumático, na raiz do membro inferior direito, etc. E depois posso colocar aqui todas estas informações. Depois, aqui na equipa, tem a ver então com a equipa cirúrgica. Se por acaso entrou mais alguém, imaginem, quando é uma cirurgia de ambulatório, normalmente é o próprio médico que faz a cirurgia e tem um enfermeiro auxiliar. Então, o que é que eu posso chegar aqui? Posso clicar aqui no mais. Posso dizer que foi um enfermeiro que também aqui esteve. E agora vão-me aqui aparecer os profissionais cuja categoria é enfermeiro. Ok? E vou validar. Se eu já tiver a equipa pré-definida, então eu posso vir aqui ao importar equipa, que foi aquilo que fizemos quando foi a proposta cirúrgica através da recepção, e depois faço a importação. Ok? Pronto. Depois, os tais consumos de fármacos, se houver algum tipo de prescrição que foi efetuada, se houver aqui algum tipo de prescrição externa que depois vai acompanhar o utente para quando ele for para casa depois continuar a tomar, normalmente um analgésico, não é? Uma coisa que alivia ali um bocadinho a dor. E depois posso ainda preencher esta checklist de cirurgia segura. Isto é, no fundo, um formulário que foi efetuado. Ele demora um bocadinho porque ele é pesado. Porque eu depois posso colocar aqui vários formulários que me vão ajudar a complementar a informação do intraoperatório. O cliente confirma a sua identidade local e procedimento e deu consentimento, o local está marcado, a verificação de equipamentos e medicamento está concluída, etc. Portanto, isto foi um formulário que foi criado que, no fundo, vai permitir complementar e tornar mais segura a informação da própria cirurgia, para que nada fique omisso, no fundo. Normalmente aqui ao geral, ok, e agora vou clicar aqui, só para ele ter aqui um tempinho aqui de... Quando eu preencho todos os campos obrigatórios, ele próprio assinala, atenção, todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Imaginem que o cliente vos diz assim, não, mas nós ainda fazemos mais registros para além destes. Então, a solução que nós podemos sempre apontar é o criar de formulários, está bem? Ou seja, nós podemos criar um formulário que vá ao encontro da necessidade do utente, ele vai aparecer aqui, como similarmente a este checklist cirurgia segura, e depois eles preenchem essa mesma informação.
Então vamos para o recobro. Normalmente quando é uma cirurgia pequenina, ele não vai para o recobro, vai é para casa. Mas, caso seja uma cirurgia um bocadinho maior, né, que tenha anestesia geral, normalmente o utente fica no recobro. É que, assim, o recobro não tem muita informação. No fundo, ele vai ter a informação do quê? Da medicação que ele está a tomar, provavelmente daquilo que ele está a fazer intravenoso, do soro que ele está a ter, etc. Novamente, imaginem que alguém diz assim: mas nós temos mais informação do que essa. Nós temos um formulário que preenchemos. Tudo bem, cria-se um formulário e depois anexa-se ali. Depois, o relato cirúrgico. Então, já tudo foi efetuado. Então, agora vou emitir, no fundo, um relatório da cirurgia. Está bem? O que é que o médico faz? Chega aqui e pode escrever em texto livre o seu relatório, cirurgia, isto, sebáceo, utente, ui, que já não sei escrever, Carla, a cirurgia, blá, blá, blá. Portanto, que é aquilo que normalmente os cirurgiões escrevem, é a cirurgia blá, blá, blá. Então, ele vai escrever o texto que ele acha que é necessário, ok? Que vai acompanhar também o utente, às vezes até para ele depois levar ao seu médico de família. E ele aqui pode escrever, pode formatar, pode alterar a cor, etc. É como se fosse um pequenino, não é um Word, porque não tem tanta funcionalidade, mas como se fosse um WordPad aqui dentro. Depois pode escrever aqui se encontrou alguma coisa, por exemplo, achados, removida a massa encontra-se em análise, etc. Será efetuado, portanto, informação que seja relevante para, para este relatório cirúrgico. Depois posso aqui alterar o tipo de cirurgia, mas ele vai beber esta informação àquilo que já foi previamente definido no intraoperatório. Portanto, o regime, se foi urgente, se não foi urgente, o tipo de anestesia, o grau do ASA, o diagnóstico. Neste caso, a transfusão ele não precisou, portanto, não tem nada. E depois o diagnóstico pós-cirúrgico. Aqui posso ainda indicar se houve algum tipo de profilaxia, se houve uso de drenos. A profilaxia normalmente acontece quando há alguma interação medicamentosa ou quando o utente é alérgico. Se houve uma reintervenção cirúrgica, se foi um implante, etc. Vou validar. Depois aqui nos procedimentos, serve de consulta, os tempos que foram efetuados, isto foi registado onde? No intraoperatório e depois a equipa cirúrgica, está bem? Vou então emitir o relatório. E vou abrir agora aqui o relatóriozito. Ok. Pronto, e cá está toda a informação. E depois aqui o relatório cirúrgico, portanto, este do texto é no fundo apenas um documento simples, porque é o texto que o profissional vai escrever. Normalmente quem faz o relatório cirúrgico é o próprio cirurgião. Pronto. E no fundo, isto é o bloco, não é nada de complicado. Volto a dizer que os documentos vão aparecendo aqui todos, nomeadamente também o relatório cirúrgico. Em qualquer altura eu posso sempre consultar esta informação. Esta informação da cirurgia tanto pode ser consultada dentro do bloco, como pode ser consultada através do processo clínico do utente. Isto se o profissional de saúde que estiver a mexer no processo clínico tiver permissões de visualização. Ou seja, eu posso chegar aqui e aqui nas cirurgias vai constar, no fundo, aquela informação que nós visualizamos dentro do bloco cirúrgico. Agora, eu tinha-vos dito que nós também iríamos ver a questão de quando é uma cirurgia sem proposta. Vou então aqui criar uma nova. Já agora eu esqueci-me de falar nisto há pouco. Eu também posso remover cirurgias, está bem? Desde que eu tenha permissões para tal. Posso remover este registro. Quando a cirurgia já foi registada, ou seja, quando este botão aparece inativo, como acontecia no caso da Carla, que eu fiz o registar,
ok? Ele já não vai deixar eliminar. É a única situação. De resto, mesmo que ela tenha sido agendada, ele deixa eliminar. Só que o que é que acontece? Imaginem que o estado da marcação está para aguarda atendimento. Ele não vai conseguir desmarcar, porque o estado não o permite. Mas pronto, mas é sempre possível eliminar a cirurgia, desde que o utilizador tenha acesso a isso no perfil e que não tenha a cirurgia sido registada. Voltar aqui à Joana. Pronto, então vamos novamente aqui ao inserir registro. E agora vou pôr sem proposta cirúrgica. Sim, ele vai avisar. Esta aqui não foi registada. É como se ele estivesse ainda à espera desta cirurgia. Então ele avisa. Mas nós podemos sempre continuar. Então qual é a diferença? Reparem, ele não pede para eu definir nada. Ou seja, ele não faz a parte da proposta. Ou seja, ele não me pergunta qual é o procedimento que vai ser feito, qual vai ser a equipa, qual vai ser... Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui e ir item a item e preencher estas informações todas porque nada aparece previamente definido. Normalmente, o mais usual é usarem a proposta cirúrgica. Porquê? Porque é logo impresso o consentimento informado, é logo entregue ao utente, etc. Tá? Não vou estar a explicar cada uma destas coisas, porque já falámos quando falámos da outra forma. Por exemplo, se eu agora chegar aqui e eliminar, estas opções podem ser parametrizadas, ele vai então desaparecer. Outra coisa ainda, isto são cirurgias que se podem dizer pontuais ou em ambulatório, mas eu também posso fazer uma cirurgia que decorre durante um internamento. Quando isso acontece, eu vou pôr aqui a Carolina, que está internada. Ok. Então, quando eu faço aqui uma cirurgia, desculpem, a marcação de uma cirurgia, eu vou pôr agora aqui só uma coisa qualquer, porque já não há necessidade de estar a explicar isto. Ok, validar, seguinte, aqui não quer nada. Emitir. Então, o que é que difere aqui? É que vai-me aparecer aqui um internamento associado. Está bem? Ou seja, vai-me aparecer aqui a informação que a utente Carolina está internada. Pronto, essa é a distinção quando há uma cirurgia que decorre a nível do internamento e quando há uma cirurgia que decorre depois a nível do ambulatório. Já agora vou só fazer o agendamento para ver se vos mostro aqui uma coisa. Portanto, Carolina. Vou aqui marcar. Ok. Lá vai ela outra vez dizer do plano de saúde. E agora eu posso vir aqui ao mapa de cirurgias e consultar os utentes que têm cirurgias programadas ou agendadas. Atenção, isto aqui do mapa de cirurgias serve apenas para visualizar as cirurgias agendadas para utentes internados.
Ou seja, de uma forma rápida eu consigo visualizar. Claro que vocês podem dizer assim, André, mas tem lógica no bloco eu visualizar se o utente tem ou não tem uma consulta, uma intervenção agendada, é só vir aqui e visualizar. É que eu aqui consigo visualizar de uma forma muito mais ampla, porque aparece aqui a listagem de todos os utentes internados que têm cirurgias agendadas. Quando eu acedo ao bloco, automaticamente o separador de internamento também é disputado. E se eu vier agora aqui ao mapa de cirurgias, aparece aqui. Está bem? Para que de uma forma simples, quem está a controlar, no fundo, as cirurgias daquela unidade ou daquela área de internamento, possa visualizar quais são os utentes que vão ser levados para o bloco. Se eu quiser já agora, eu posso chegar aqui e posso limitar muito mais esta informação, está bem? Normalmente aparece por defeito todas, porquê? Porque é para o próprio utilizador ter um plano geral da informação. Configuração. Primeiro, a nível das salas. Lembra-se que eu disse que há um conjunto de salas que são particulares, né, que têm que ter ali uma série de informações. Então, quando é um bloco cirúrgico, eu obrigatoriamente tenho que dizer que é sala de bloco. Senão, não vai aparecer quando eu quiser fazer a marcação dentro do módulo do bloco. E o que é que vai acontecer? Imaginem que vocês até criam uma sala bloco A e bloco B. Mas se não ativarem isto, quando forem tentar fazer a marcação, ele não vai deixar. Ok? Portanto, quando é uma sala de intervenção cirúrgica, para ser usada no bloco, eu tenho que obrigatoriamente ter sala de bloco. Pois o resto é igual, pode ter horário, pode ter sala de espera, etc. Depois, aqui nas equipas de saúde. Lembram-se das equipas cirúrgicas, aquelas que eu importei? Eu, para ter uma equipa cirúrgica, e isso acontece muito, o médico que faz a operação oftalmológica tem sempre a mesma equipa definida, não é? A não ser que algum esteja doente ou que esteja de férias, mas a equipa é sempre mais ou menos a mesma. Então, o que é que se faz previamente? Aqui vem-se dar o nome à equipa, por exemplo, equipa formação, e depois, aqui nos membros da equipa, eu vou dizer quer a categoria, quer a pessoa que vai ficar. Por exemplo, imaginem, a Andreia vai ser o primeiro cirurgião, depois, por exemplo, aqui, isto vem sempre para outra janela, a Marta vai ser a enfermeira-chefe, pronto, e continuaria aqui a fazer esta informação. E o que é que acontece? Agora, em vez de me aparecer só 2 equipas cirúrgicas, apareceriam-me 3. E eu poderia importar, ao importar a equipa formação, automaticamente ficariam estes membros como pertencendo à equipa que iria operar aquele utente. Depois, aqui nos perfis. Eu vou escolher aqui o meu perfil. Já sabem que aqui no fundo são os acessos que eu posso dar ou não, não é? Ao utilizador. Mas e normalmente eu não esmiuço estas opções, mas aqui é importante. Isto porquê? Se, lembra-se que eu vos disse que eu podia escolher se criava a cirurgia sem proposta cirúrgica ou se criava a proposta cirúrgica, ou se me aparecem as 2 opções. Aparece-me aquela janela inicial, quando eu clico no inserir registro, portanto, para eu optar entre a proposta e sem proposta, porque eu tenho aqui as 2 ativas. Se eu por acaso chegasse e inativasse esta opção, ou seja, eu criar a cirurgia sem proposta cirúrgica, indicasse que não, quando eu carrego no mais, automaticamente aparecia-me a janela da proposta. Está bem? A mesma coisa no processo inverso. Eu posso chegar aqui, posso retirar e o que vai acontecer é que logo, por defeito, não vai aparecer aquela janela inicial para me procurar que tipo de cirurgia que eu vou colocar, se é com proposta ou sem, e aparece logo todos os itens porque é feito sem proposta cirúrgica. Depois, se posso editar os procedimentos, se posso remover, se tenho acesso aqui às tabelas, esquecemos de falar, já agora vou lá.
e se posso ou não efetuar agendamentos. Isto porquê? Porque às vezes no bloco há utilizadores que têm funções muito bem definidas. Por exemplo, o enfermeiro faz os agendamentos, mas o médico não faz. O, o médico XPTO pode editar o procedimento cirúrgico, mas o outro médico já não pode. Então, eu posso chegar aqui e posso definir, no fundo, essas permissões. Já agora vou só vos mostrar nas tabelas que eu realmente esqueci-me disto aqui do bloco. Às vezes dá jeito. Existe outra forma de aceder a elas, mas às vezes dá jeito. Que é aqui a questão das tabelas, que são logo tabelas que eu posso aceder, mesmo que não tenha acesso ao módulo de configuração. Está bem? Que são, por exemplo, o poder definir as técnicas cirúrgicas. Lembram-se que eu disse que elas podem ser parametrizadas. A questão do posicionamento do utente, a questão do acesso, os desinfetantes da pele, o checklist dos itens a verificar, os tipos de deno. Por exemplo, checklist era aquela lista que eu fazia. Isto é por organização, atenção, está bem? Se o nosso utilizador tiver mais do que uma organização, eu tenho que ter atenção que se houver coisas que sejam adicionadas para além daquilo que é pré-definido, tenho que chegar a cada organização e colocar. Por exemplo, aqui, depois tinha que chegar e colocar as informações. Depois, aqui as necessidades específicas. Se necessita de um raio-x, se necessita de estar em jejum pelo menos 24 horas, etc. São as necessidades que aparecem quando eu estou a fazer a proposta cirúrgica no segundo passo. Então, vamos voltar aqui também à configuração. No fundo, ali as tabelas também não deixa de ser uma configuração. E agora vamos aqui às tabelas propriamente ditas. Dentro da medicina, eu tenho então a cirurgia e tenho no fundo as tabelas que estão do outro lado. Está bem? O tipo de drenos, a técnicas, o motivo de recirurgia, os protocolos, necessidades específicas, etc. Os protocolos, lembram-se daquilo que eu vos disse. Os protocolos é meramente indicativo. Por exemplo, protocolo adulto. Cirurgias a adultos. Está bem? Ou seja, isto não tem nenhuma parametrização XPTO, é realmente meramente indicativo. Que é aqui a tabela funções dos prestadores. Lembram-se que nós tínhamos aquelas funções previamente definidas. Estas funções que aqui aparecem têm que ser parametrizadas por BD, está bem? Não dá para parametrizar de outra forma. Mas eu depois posso indicar, olha, o primeiro cirurgião quem é que pode ser? O tipo de pessoa é médico. Para o anestesista, pode ser um médico, mas também pode ser um técnico, pode não ser não sei o quê. Então, e é usado em que tipo de episódio? Quando é um ambulatório, cirurgia ou internamento. Se é ou não especialidade associada. No fundo, ele vai me permitir parametrizar quem é que pode ser detentor desta função. Está bem? Eu depois, a nível das funções, eu indico-vos onde é que vocês podem ver o script que podem usar, porque as funções neste momento só mesmo por BD. E antes tudo isto era por BD. Portanto, já houve aqui uma grande melhoria. Depois, a nível dos formulários, aquilo que eu vos disse que vocês podem ir acrescentando. Portanto, o formulário é criado e depois aqui nas outras ligações eu posso indicar aqui nas cirurgias se o formulário, estão a ver aquele checklist de cirurgia segura que aparecia no último separador do intraoperatório, com aquela informação toda. Portanto, quais os separadores que vão surgir no intraoperatório, no pós-operatório, no pré-operatório ou no recobro? No fundo, são os formulários que vão aparecer aqui. Portanto, é lá de abrir. Aqui assim. Portanto, eles aparecem sempre aqui no fim, está bem? Todos os formulários que vocês surgirem vão aparecer pela ordem que lá estiver indicada, mas serão sempre os últimos itens a aparecer. E podem ser então colocados na consulta pré-operatória, no intraoperatório, no recobro, etc. Por fim, aqui as definições. Bloco cirúrgico.
Se a criação do episódio cirúrgico envolve ou não a proposta cirúrgica por defeito, ou seja, o que é que vai acontecer? Não tem a ver com que se apareça aquela caixa ou não. Atenção, aquela janela a dizer com proposta cirúrgica ou sem proposta cirúrgica. É se aquela que aparece assinalada é logo a de proposta cirúrgica. Ok? Ou seja, quando aparece aquele pop-up, aquela que aparece assinalada é automaticamente a de proposta. E a obrigatoriedade de registro de tipo de anestesia de cirurgia. Normalmente isto é obrigatório. Porquê? Porque normalmente em todas as cirurgias há algum tipo de anestesia, nem que seja local. Está bem? Normalmente é obrigatório, mas o utilizador, se assim achar por bem, pode alterar. E temos o bloco falado.